Dando continuidade ao nosso primeiro seminário Marx hoje, neste momento, nós teremos a mesa redonda com o tema Marxismo e Transformação Social. Gostaria de convidar, como coordenadora da mesa, a professora doutora Ilana Lemos de Paiva, professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Gostaria de convidar o professor doutor Carlos Eduardo Montano Barreto, professor associado e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Serviço Social pela mesma universidade, realizou estudos de pós-doutorado no Instituto Superior Miguel Torga, em Portugal, e é coordenador do Núcleo de Estudos Marxistas sobre Política, Estado, Trabalho e Serviço Social. Convido também o professor doutor Fernando Lacerda Júnior, professor adjunto da Universidade Federal de Goiás, possui doutorado em Psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia crítica, história da psicologia, ideologia e marxismo. Convidamos também a professora doutora Silvana Mara de Moraes dos Santos, professora adjunta do Departamento de Serviço Social da UFRN, possui doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, coordena o Grupo de Estudos e Pesquisa Trabalho, Ética e Direitos e atualmente coordena o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFRN. Desenvolve estudos e pesquisas na área de Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: Serviço Social, Ética, Direitos Humanos, Diversidade e Movimentos Sociais, com ênfase na questão da orientação social e na organização política da categoria dos assistentes sociais. Vou passar, então, agora sim a palavra ao professor Carlos Montanho. Obrigado, bom dia a todos e todas. Queria, primeiramente, manifestar minha satisfação de estar aqui nesse importante evento, agradecer aos organizadores do evento, um evento organizado pela psicologia e tomado pelo serviço social, mas psicólogos e assistentes sociais univos. Como foi apresentado, e vou partir, meu ponto de partida é semelhante ao ponto anterior, queria manifestar, em primeiro lugar, transformação social e o pensamento marxista para avaliar a transformação social não é algo tranquilo para se apresentar. O marxismo é uma tradição rica, viva e heterogênea. É a tradição do pensamento que procura se apropriar do movimento da realidade. E, portanto, evidentemente, há opiniões, abordagens, pontos de partida e análises muito diferentes. O pensamento marxista é um pensamento em polêmica. E, portanto, o que eu vou me propor aqui apresentar é alguma abordagem no interior do marxismo e não a abordagem marxista. O farei seguindo 4 momentos na minha apresentação. Em primeiro lugar, e com isso eu marco a concordância também com o ponto de partida anterior, eu quero pensar transformação da onde para onde. E aí avaliar um pouco a importância do conhecimento crítico, científico, engajado da realidade social que se pretende transformar. E os desvios contemporâneos, os desvios do intelectual e do intelectual de esquerda, que é com quem eu quero debater neste momento. Em segundo lugar, pensar de alguma maneira o processo, os fundamentos, pelo menos 2 fundamentos centrais
do marxismo para pensar a transição, ou a transformação, melhor dizendo. Em terceiro lugar, diferenciar e avaliar aí os projetos, as análises, os projetos, as opções, as militâncias que estão envolvidas em todo esse processo, avaliar, comparar, contrastar a transformação com a mudança. Dois termos antagônicos, talvez, e muito confundidos na atualidade. E, finalmente, se ainda vocês me aturarem um pouquinho mais, vou chegar às minhas conclusões para pensar um pouco os desafios em relação ao marxismo e à transformação. Ao falar, então, de transformação social, da onde e para onde, quero dizer que, em primeiro lugar, é fundamental caracterizar o ponto de partida, ou seja, aquilo que se quer transformar, a sociedade capitalista, e, de alguma maneira, mesmo que não com o mesmo rigor, nem com a mesma capacidade, aonde quer se chegar. A sociedade que se pretende construir em cima das ruínas da sociedade anterior. O socialismo como caminho para o comunismo. Mas o que é isso? Em segundo lugar, mencionar a importância do conhecimento científico, crítico, engajado no processo de transformação, o conhecimento dessa sociedade que se quer transformar, mas avaliando ou contrastando com os caminhos da produção de conhecimento, eu diria, desengajados, acríticos e fragmentários que hoje são hegemônicos na contemporaneidade. Assim, se o ponto de partida é conhecer claramente e criticamente a sociedade capitalista, elaborando um profundo conhecimento científico da realidade contemporânea, do sistema capitalista, dos seus fundamentos, da sua gênese e desenvolvimento, das suas contradições, das suas leis, né? O marxismo, o método de Marx, o materialismo histórico e dialético, se apresenta e se orienta como aquele caminho do pensamento que visa se apropriar criticamente do movimento da realidade. Então é para este pensamento que tem como eixo a transformação social, o método é uma elaboração a partir do objeto que tem o objetivo da transformação social. Este não é um método cientificista, que procura se apropriar objetivamente ou com neutralidade da realidade social, mas é um método de conhecimento que tem como objetivo a transformação social e, portanto, tem como necessidade absoluta a clara e crítica compreensão dessa realidade que pretende se transformar. Esse método, portanto, primeiro pensa a realidade na sua dialética em constante movimento. O movimento é constitutivo da realidade. Em segundo lugar, pensa a realidade a partir da sua contradição. A contradição é uma determinação da realidade, particularmente do capitalismo. A transformação é o motor do próprio movimento da história, do próprio movimento da realidade. E, finalmente, apenas para, de forma extremamente superficial, caracterizar esse método que se pretende apropriar da realidade para a sua transformação, a perspectiva de totalidade. Não vai avaliar, mesmo que pense e tenha como objetos algumas singularidades, ou, como Lukács diria, totalidades de menor complexidade, a perspectiva de totalidade é a que orienta o processo de conhecimento, inserindo as totalidades em totalidade de maior dimensão. Ou seja, cada objeto de conhecimento não pensado da sua forma fragmentária, isolada, mas inserido na totalidade. Porém, o que se verifica na atualidade, no processo de conhecimento, é muito mais do ponto de vista das visões hegemônicas, é muito mais do conhecimento hegemônico, da produção de conhecimento hegemônico sobre a realidade, as visões fragmentárias, as visões não engajadas da realidade, supostamente neutras, as racionalidades formal abstratas e, particularmente, mais na atualidade,
a racionalidade pós-moderna ou o irracionalismo pós-moderno, na verdade. Um intelectual já nasce, um intelectual que tem, pensando o intelectual na sua condição, na sua capacidade de se apropriar da realidade, de conhecer a realidade, de produzir conhecimento sobre a realidade, ele já nasce com uma tendencial cultura positivista. Uma cultura que já o orienta a pensar a realidade, em primeiro lugar, em compartimentos estancos, em disciplinas. Tem psicólogos, tem assistentes sociais, tem economistas, tem sociólogos, tem antropólogos. Cada um já é orientado desde a sua formação, para não dizer desde antes, a pensar a realidade em recortes disciplinares. Mas também a pensar a realidade em recortes espaciais e temporais. Se pensa a realidade em esferas isoladas. Um conterrâneo meu vai dizer que conhecemos a realidade como cegos. E ele vai mencionar que os cegos, palpando um elefante, um vai pegar o rabo e vai dizer é uma corda. O outro vai pegar uma pata do elefante e vai dizer é uma coluna. O outro palpeia o corpo do elefante e diz é uma parede. E ele vai dizer, assim estamos, cegos da totalidade, vendo apenas o parcial, vendo apenas frações e fragmentos da realidade. Eduardo Galeano é o autor dessa, digamos, referência. Surge, portanto, o conhecimento fragmentário, o conhecimento que rompe com a visão de totalidade, o conhecimento que não é engajado, que não se posiciona. Surgem, portanto, as teorias da mudança social, substituindo a teoria da transformação social. E como eu dizia, se o positivismo se caracterizou ao longo do século XIX e do século XX como a visão, como a racionalidade hegemônica para pensar a realidade, o pensamento pós-moderno está, se não já, está se constituindo como uma racionalidade hegemônica na contemporaneidade. Ou seja, em primeiro lugar, se o ponto de partida é a clara determinação, o claro conhecimento crítico e engajado da realidade que queremos transformar, para conduzir um processo de transformação a partir de uma sólida determinação da realidade capitalista, o desafio, não só, mas particularmente do intelectual, é, em primeiro lugar, construir uma visão de totalidade da realidade. Em segundo lugar, um pensamento crítico. Em terceiro lugar, uma perspectiva de transformação. A perspectiva de transformação é um elemento intrínseco a esse processo de conhecimento. Não é um adjetivo, não é algo que vem depois. É algo que já está inserido no próprio processo de conhecimento. A perspectiva de transformação. Conhecemos para transformar ou conhecemos para perpetuar. É isto que, de alguma maneira, Togliatti, muito citado muitas vezes por Zé Paulo Neto, vai dizer: quem erra na análise, erra na ação. O processo de transformação social requer necessariamente de um sólido, crítico e engajado conhecimento da realidade. Por outro lado, sobre o próprio processo de conhecimento, que, repito, da totalidade, crítico, engajado, é importante também salientar a escolha e priorização das categorias de análise. Parece isto muito acadêmico, mas vamos lá. As categorias empregadas, ou as categorias que nós trazemos para a nossa análise, vão condicionar, porque são fenômenos, particularidades da realidade, de uma realidade tão saturada de categorias que o conhecimento humano não tem condições de se apropriar de todas. Então nós fazemos priorizações, nós fazemos escolhas categoriais, escolhemos a categoria A, B ou C,
E estas escolhas e estas categorias vão condicionar, evidentemente, o processo de conhecimento e, portanto, o produto, o conhecimento da realidade. Não é a mesma coisa o conhecimento alcançado a usar uma ou outra categoria. Ah, fulano vem de tal perspectiva, ou de tal tradição, ou de tal método, então vai escolher tais categorias. O outro vai trabalhar com outras categorias. Isto sim faz diferença. Não é a mesma coisa, e o produto, o conhecimento da realidade, não é idêntico se nós trabalhamos com a categoria contradição, ou trabalhamos com a categoria antinomias, disfunção ou disfunção social, harmonia. Não é a mesma coisa se nós trabalharmos com a categoria exploração, ou se trabalharmos com a categoria exclusão, ou exclusão social. Não é a mesma coisa se trabalhamos com a categoria de classe social, a partir da análise de Marx, que emana das relações de produção no processo produtivo, das tensões e contradições dos sujeitos inseridos no processo produtivo, ou se trabalhamos até com a categoria ou com o conceito de classe social muito mais weberiano, muito mais comum e cotidiano, até dos institutos de pesquisa, classes pobres e classes ricas, são, apesar de denominarem-se da mesma maneira, classes sociais, conceitos e categorias completamente diferentes. Não é a mesma coisa, ou até, inclusive, se em lugar de classes sociais, trabalhamos com a categoria cidadania, povo, pobreza, o pobre. Não é a mesma coisa se trabalhamos com a categoria luta de classes, ou se trabalhamos com a categoria colaboração de classes, ou até com o conceito de parceria entre as classes. Não é a mesma coisa o produto do conhecimento se nós trabalhamos com a categoria imperialismo ou globalização, se trabalhamos com sociedade civil ou terceiro setor, se trabalhamos com o conceito, a categoria de transformação social ou de mudança social. O produto de conhecimento, a partir daquelas categorias que nós escolhemos para a nossa análise, vai sim claramente condicionar o resultado, o conhecimento. Por quê? Porque a contradição trata do movimento, trata da transformação, enquanto a harmonia, a disfunção, se pensa ou tem como ponto de partida um sistema harmônico, um sistema orgânico que precisa ser perfeccionado, que é perfectível, mas que não tem como horizonte a sua transformação. Por quê? Porque a exploração faz referência à contradição central entre capital e trabalho, central na sociedade capitalista, não a única contradição. Marx, Engels e toda a tradição marxista não é aloprada em pensar que a única contradição da realidade contemporânea, da realidade capitalista, é a contradição capital-trabalho. Mas ela é central, porque é fundante da sociedade capitalista. A exploração me permite entender o fundamento da sociedade capitalista. A exclusão social, que claro que existe, existem diversos e variados tipos de exclusão social, mas esta é uma categoria, um conceito, que não me permite entender o que é central, o que é fundante da sociedade capitalista. E ainda mais, a superação da exploração exige a superação da ordem capitalista, mas a solução da exclusão social pode ser, em muitíssimos casos, alcançada no âmbito dentro da ordem capitalista. Não é a mesma coisa classe social, etc, etc. Ou seja, as categorias representam o arsenal heurístico, os instrumentos com que nós vamos nos apropriar da realidade. São aquelas categorias da realidade que nós entendemos que são mais explicativas, que nos dão maiores determinações para entender os fundamentos da realidade. E, portanto, essa escolha e essa priorização é absolutamente imprescindível se nós quisermos um conhecimento de totalidade, um conhecimento crítico, um conhecimento engajado da realidade social para a sua transformação.
Portanto, o conhecimento depende também das categorias escolhidas para a análise. Se trabalharmos com exclusão social, com o conceito em lugar de exploração, com o conceito de pobre, de cidadão, de cidadania, ou até de classe social no sentido weberiano da palavra, se nós trabalharmos com globalização e não com imperialismo, com ações sociais e não com luta de classes, o nosso conhecimento vai ser claramente dentro deste caminho de parcialização, de fragmentação, de não engajamento e de conhecimento acrítico da realidade. Eu mencionei muito a palavra crítico, e esse é o terceiro aspecto deste primeiro momento que eu queria salientar. A importância da crítica radical no processo de conhecimento. Para Marx, isto é central. Marx não apenas funda todo o seu arcabouço teórico na crítica da filosofia alemã, na crítica da economia política e na crítica do socialismo utópico francês, mas também o termo crítica perpassa toda a produção de Marx. Temos a crítica da filosofia do direito de Hegel, a Sagrada Família ou crítica da crítica crítica, a ideologia alemã, crítica da filosofia de Bruno Bauer, etc. A crítica ao programa de Gotha, contribuição à crítica da economia política, etc., etc. O termo crítica em Marx e a opção pela crítica em Marx é central. Mas de que crítica estamos falando? Hoje, o termo crítica está sendo usado com esvaziamento absoluto de conteúdos. Vocês conhecem alguma pessoa que se diga acrítica? Não. Ninguém se diz, eu não sou crítico, eu sou acrítico. Todo mundo é crítico. E justamente todo mundo é crítico porque existem inúmeras interpretações para esta palavra. Existe uma crítica como rejeição. Fulaninho é muito crítico, por quê? Porque rejeita tudo. Existe a crítica restauradora, a crítica que rejeita o novo, mas apelando para o passado. Existe a crítica moralista, existe a crítica doutrinária, tudo que está fora de uma determinada doutrina é rejeitado. Existe a crítica romântica, ingênua, existe a crítica pontual ou singular de fenômenos isolados. Para Marx, a crítica é a crítica radical. Não tem nada a ver com a rejeição, não tem nada a ver com a crítica moralista, doutrinária, não tem nada a ver com as outras opções de crítica. A crítica radical é porque o conhecimento deve chegar à raiz, ou às raízes dos fenômenos. E aqui ele vai dizer que a crítica é uma arma quando é apropriada pelas massas. Ou seja, a crítica como ferramenta teórica de apropriação da realidade, quando apropriada pelas massas, se torna uma arma para a transformação social. Assim, a análise crítica marxiana constitui uma poderosa arma para a transformação social. Muito bem. Para o ponto de partida, portanto, é absolutamente imprescindível um conhecimento, eu digo científico entre aspas, um conhecimento científico, engajado, crítico, comprometido, um conhecimento para a transformação social que se aproprie dos fundamentos da sociedade capitalista. Precisamos conhecer o ponto de partida da sociedade capitalista que queremos transformar. Mas também precisamos construir algumas ideias, não com o mesmo grau de cientificidade, porque o conhecimento é post-festum, da realidade existente, mas podemos elaborar tendências, especulações, produzir algum tipo de conhecimento teleológico daquela sociedade que queremos construir.
Só que a história dirá o que vai ser construído. Aonde queremos chegar? É o socialismo como caminho para o comunismo. E, evidentemente, não vamos entrar na determinação disto, mas isto tem algumas determinações. O que acontece? Se, por um lado, sobre o ponto de partida, o conhecimento crítico, engajado, etc., nós nos deparamos, na realidade, de que existe hegemonicamente um conhecimento, ao contrário, fragmentário, um conhecimento parcial, um conhecimento não engajado, sobre o ponto de chegada, também existe a produção de noções vagas e que nada dizem sobre aquela sociedade a qual queremos chegar. Em lugar de uma determinação com algum grau de concretude ou de explicitação, nós temos noções vagas como um outro mundo possível. É o slogan do Fórum Social Mundial. Sim, mas que outro mundo possível? Quem está contra de um outro mundo possível? Quais as determinações desse outro mundo possível? É uma sociedade sem classes ou é uma sociedade dividida em classes? É uma sociedade com propriedade privada dos meios de produção ou não? Que outro mundo possível é esse? O socialismo do século XXI. Porque agora o socialismo tem que ser adjetivado temporalmente. E este socialismo do século XXI se diferencia do socialismo do século XX, se diferencia do socialismo da proposta socialista do século XIX. O que é este socialismo do século XXI? A economia solidária, como campos, ilhas dentro do mercado capitalista que consistiriam algo assim como em sociedades alternativas dentro do mercado. O habermasiano mundo da vida descolonizado, ou seja, hegemonicamente, mais do que a elaboração consciente do alvo, do objetivo que queremos construir a partir da transformação da sociedade capitalista, o que se expressa aí são noções vagas que de tão vagas sequer se explicita se isso significa a superação da ordem do capital ou a manutenção dessa ordem com algumas mudanças internas. Isto nos leva ao meu segundo momento. Os fundamentos marxianos da transformação social, do qual eu quero apenas, a partir de uma breve leitura de uma passagem de Marx, caracterizar dois elementos centrais para a transformação, dois fundamentos centrais para a transformação social. Marx vai dizer na contribuição, no prefácio à contribuição à crítica da economia política, se apresentando ao público inglês, vai dizer: em certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção. Abre-se, então, uma época de revolução social. E mais embaixo diz: uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que possa conter. Ou seja, algumas determinações esta frase nos diz. Primeiramente, a época de transformação social se abre quando as forças produtivas materiais da sociedade, desenvolvimento de meios e condições de produção, entram em contradição com as relações de produção existentes. No nosso caso, as relações que fundam o modo de produção capitalista, a relação salarial, a relação de compra e venda de força de trabalho, de exploração, etc. Em segundo lugar, uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas que possa conter. Ou seja, antes que se esgote sua capacidade de desenvolvimento e de reestruturação. Isto nos leva, eu diria, a dois fundamentos para a transformação social da análise marxiana. Um objetivo e um subjetivo. O objetivo, análise da situação de esgotamento do antigo modo de produção, ou seja, do modo de produção o qual se pretende transformar. E, em segundo lugar,
a constituição do sujeito que terá como missão promover o processo de transformação social. Vamos falar desses dois fundamentos. O esgotamento, em primeiro lugar, do modo de produção capitalista. É o primeiro fundamento, é o fundamento objetivo. Marx nos apresenta o modo de produção capitalista a partir de uma contradição central entre a socialização da produção e a apropriação privada do produto. Esta contradição central com o desenvolvimento das forças produtivas leva o capitalismo a uma tendencial substituição da força de trabalho pela maquinaria. Substituição de capital, capital variável por capital constante. Acompanhada de uma tendencial também queda da taxa de lucros. Isto marca uma lei geral da acumulação capitalista, sempre entendendo lei em Marx como tendência. Marx sabe que o mundo, que um sistema, que a sociedade capitalista é dinâmico, está em constante transformação, e as leis jamais podem ser popperianamente interpretadas como uma lei unívoca, como uma lei sempre aplicável e sempre verificável. Há tendências e contratendências que ocorrem em processos históricos que não infirmam a lei, porque a lei é isso considerada sempre como uma tendência. Isto leva a uma dinâmica cíclica do capitalismo de crises econômicas estruturais e cíclicas. Uma crise, portanto, e pulando muito a análise da crise, uma crise é, portanto, em primeiro lugar, o resultado, uma consequência intrínseca do próprio desenvolvimento capitalista. Mas, por outro lado, a crise é a causa, o motor da recuperação econômica e da retomada da taxa de lucros no capitalismo. A crise contemporânea vai ser analisada, entre outros intelectuais, por Mezzaro, já foi citado aqui, de forma diferencial às crises típicas do capitalismo. Mezzaro vai dizer que a forma, seguindo Marx, que a forma típica de crise sobre o sistema capitalista é a crise conjuntural, cíclica e periódica. A crise que se recupera numa nova fase de expansão capitalista. Porém, no último quarto do século XX, vai dizer Mezzaro, o que vimos foi a crise estrutural do capitalismo, determinado pela ativação de um conjunto de contradições e limites que não podem ser superados pelo próprio sistema. Estamos em frente a uma fase de crise que representa um contínuo depressivo, uma crise cumulativa, endêmica, permanente e crônica. Portanto, uma crise estrutural cada vez mais profunda e acentuada. Poderíamos dizer, seguindo Mezzaro, uma crise terminal, sem dizer que terminal é no ano que vem ou depois da Copa do Mundo. Isto mostra, de alguma maneira, que o primeiro fator, o primeiro aspecto, o objetivo para a transformação social, aparentemente ele está, de alguma maneira, expresso na realidade. O capitalismo não tem mais para onde se recuperar, como se recuperar. Está numa fase de crise e de depressão contínua, cumulativa e, portanto, cada vez maior. Nos resta, portanto, pensar o elemento subjetivo, o segundo fator central para a transformação social, o sujeito de transformação social. Há inúmeras polêmicas teóricas e políticas sobre esta questão. Qual é o sujeito de transformação social, como se constitui, aonde está, existe, não existe, precisa ser construído, ele é uma determinação da realidade. Eu diria que há uma indeterminação monumental sobre o sujeito. São os pobres, é o povo, são os excluídos, é a multidão, são os setores não monopolistas da população. Quem é esse sujeito? Em primeiro lugar, há setores da esquerda
que vão afirmar que esse sujeito se constitui a partir de uma aliança dos setores não monopolistas, retirando uma clara centralidade da contradição capital-trabalho. Em segundo lugar, aqueles que entendem que é o ator do mundo da vida, da ação comunicativa. Há outros que afirmam que é a multidão, a sociedade civil organizada, é o povo, os pobres, os excluídos. Confunde-se o sujeito da classe trabalhadora com pobre, como se grau de exploração tivesse uma relação direta com grau de pobreza, retirando a centralidade da contradição capital-trabalho e toda análise da contradição de classes fundante, que é diferenciada da diferença entre ricos e pobres. É comum também observar a substituição da categoria exploração pela categoria de exclusão social, de classe social com o conceito de cidadania, os cidadãos. É importante, portanto, no processo de transformação social, para pensar este segundo fator, o subjetivo, recuperar a centralidade da classe trabalhadora e particularmente do proletariado. Trata-se de compreender os fundamentos da sociedade capitalista. Trata-se, portanto, de entender não que a classe elimina qualquer outra contradição ou desigualdade ou discriminação na sociedade contemporânea, que classe explica tudo, mas apenas entender que o conceito, a categoria de classe é central. Por que é central? Porque ele é fundante da sociedade capitalista. A centralidade da categoria de classe não está porque a contradição de classe ou a desigualdade de classe seja mais ou menos importante que outras tensões e contradições, mas está no fato dela explicar, fundar, determinar os fundamentos da sociedade capitalista. Portanto, recuperar a centralidade da classe trabalhadora na constituição do sujeito de transformação social se torna tarefa central no processo de transformação social. Lembremos que no manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels não diziam pobres do mundo univos, não diziam cidadãos do mundo univos, diziam proletários do mundo univos. Um aspecto importante nos 10 minutos que me restam é sobre este sujeito o grau de consciência e alienação e o grau de organização da classe trabalhadora. Se pensarmos não apenas as polêmicas no interior da esquerda ou das esquerdas sobre quem é esse sujeito, é a multidão, é o pobre, é o cidadão, é o povo, ou é a classe trabalhadora, que classe trabalhadora, além dessas polêmicas, ou dessa indefinição, ou indeterminação, a própria classe trabalhadora, o próprio sujeito de transformação social, na sua heterogeneidade, complexidade, contradição interna, também está submetido a um processo de luta ideológica, e hoje podemos até verificar de forma muito rápida, vou dizê-lo assim, há uma noção orientada por uma esquerda possibilista ou por uma esquerda subjetivista, por uma compreensão possibilista do processo de transformação, de mudança social, ou um conceito subjetivista. Nos encantamos com a economia solidária, com o empoderamento, com a ação social voluntária do terceiro setor, com as ações afirmativas, que maravilha, com o empreendedorismo, com as incubadoras de cooperativas, como se fosse a solução ao capitalismo, com a humanização do capital, ou a responsabilidade social empresarial. O mundo vai ser melhor se os empresários incorporarem uma consciência solidária, uma consciência verde ou ecológica, enquanto os partidos e os sindicatos vão perdendo adesões da classe trabalhadora, os movimentos por identidade, as ONGs, as associações da sociedade civil, as igrejas mais diversas, as organizações culturais vão obtendo cada vez mais
volumosa adesão da classe trabalhadora. Em síntese, o caminho para a revolução exige primeiramente a clara determinação do sujeito, o fortalecimento de seus espaços de organização, todos eles, mas principalmente aqueles que têm a capacidade de aglutinar, de articular, de fazer confluir as diversas organizações das lutas pontuais, das lutas mais gerais. Quero fazer uma rápida menção à atenção que há entre transformação e mudança social. Por quê? Porque nós tendemos a usar hoje transformação e mudança social como sinônimos. É a mesma coisa. Optar pela transformação ou por mudanças. A esquerda, ou amplos setores da esquerda, resignada a uma suposta impossibilidade da transformação social, optou por se adaptar ao capitalismo, seja caminhando pelas mudanças dentro da ordem que melhorem o capitalismo, ou seja, pelas mudanças subjetivas. Não mudar as estruturas, não transformar as estruturas, mas transformar apenas o interior das pessoas. Isso para os assistentes sociais e para os psicólogos é monumental. As mudanças dentro do capitalismo ou subjetivas, por um lado, propõem as mudanças subjetivas e não das estruturas nas melhoras dentro do capitalismo e não na superação da ordem. Mudanças pontuais, desarticuladas. A esquerda possibilista, resignada, vai propor o capitalismo humanizado, o capitalismo verde, ecológico. Os empresários socialmente responsáveis vai se encantar com isso, a economia solidária, a democratização da sociedade civil. Por outro lado, a esquerda subjetivista, defensora de uma ideologia de autorresponsabilização dos indivíduos. O problema está nos indivíduos, então a solução é individual, está no fórum individual. Não mude o mundo, mude a si mesmo. Não mude as coisas, mude de atitude. Não busque emprego, procure trabalho. Seja seu próprio empreendedor, seja seu próprio patrão. O problema não está na sociedade, está em você. São as consignas da esquerda subjetivista que apela às mudanças de caráter, de valores, de atitudes, de motivação. Se encantam, portanto, com a motivação, com a autoajuda, com empoderamento, esta palavra que enche os pulmões para pronunciá-la, principalmente quando alguns gostam de dizê-la em inglês, empowerment. Então parece que é um cara que está querendo, é o mesmo projeto do Banco Mundial. Eu ia comentar, mas só vou dizer muito rapidamente, pelo tempo que me resta, que para enfrentar estes caminhos, eu diria, de encantamento de amplíssimos setores da esquerda, possibilista e subjetivista, nós devemos recorrer a duas análises que apenas vou mencioná-las. Em primeiro lugar, a diferenciação que Marx faz sobre emancipação política e emancipação humana. A emancipação política como um momento da luta, com alvo, com objetivos muito claros dentro da ordem capitalista, de desenvolvimento de alguns direitos e algumas conquistas, mas realizáveis dentro da ordem. Pressuposto, melhor dizendo, condição para a emancipação humana, mas não como um momento direto. A emancipação política é um pressuposto para a emancipação humana, é uma condição para a emancipação humana, mas não garante a emancipação humana. Esta emancipação humana só realizável já com a superação da ordem capitalista numa sociedade sem explorados, sem exploradores, sem dominação, etc, etc. A segunda distinção que deveríamos incorporar e analisar, apesar de que polêmica no interior da tradição marxista, é a distinção gramsciana, ao pensar a transformação social, é a distinção gramsciana entre guerra de movimentos, particularidade do que ele chama as sociedades orientais, e guerra de posição,
particularmente nas sociedades que ele chama de tipo ocidental. Bem, como síntese e os desafios, vou dizê-los muito rapidamente, portanto, temos, se queremos pensar na transformação social, na superação da ordem capitalista para a construção do socialismo, ou seja, com clareza do ponto de partida e do ponto de chegada, a primeira tarefa é a elaboração teórica crítica. O constante conhecimento, a constante produção de conhecimento a partir do método do materialismo histórico dialético, que tem a capacidade de se apropriar dos fundamentos da realidade em movimento, dessa realidade que queremos transformar. E repito, aquela ideia de Marx, de um conhecimento que, apropriado pela massa dos trabalhadores, se torna uma arma para a transformação social. Em segundo lugar, a caracterização clara do sujeito que porta a missão da transformação social. E aqui o ponto de partida do qual eu estou me identificando é a centralidade da classe trabalhadora. Em terceiro lugar, a capacidade de articulação das diversas lutas e organizações parciais. Reconhece-se, claro, reconhecem-se as lutas parciais, mas a necessidade de articulá-las num projeto em comum, no projeto de transformação social. E aqui não tem outra receita. Há a centralidade do partido político. E, finalmente, se a crítica é uma arma, Marx vai dizer que a indignação é um sentimento. Perdemos a capacidade de indignação. Naturalizamos a desigualdade, naturalizamos a pobreza, naturalizamos o desemprego, naturalizamos as diversas formas de discriminação e de injustiça social. Assistimos passivos e sem indignação a essa realidade. Este é um sentimento que precisamos recuperar para nós e precisamos expandir. É o primeiro sentimento. É claro que a análise crítica é fundamental, mas partindo do sentimento de indignação, é preciso recuperar a capacidade de nos indignarmos com a injustiça social. Muito obrigado. Obrigada, professor. Sinto pela essa tarefa de cortar uma fala tão maravilhosa, passaríamos horas ouvindo a todos vocês.